Oi, gente, eu sou a Cris Doria, astróloga, administradora, especialista nas áreas de psicologia analítica, psicologia e psicanálise, criadora aqui do canal Sol de Casa 12. E aí, tudo bem com vocês? Estou um pouco atrasada, mas sempre dá tempo de fazermos uma reflexão sobre a lua crescente em Escorpião, que aconteceu nesta última quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026, às 23 horas e 46 minutos. Por que tão importante essa lua? Você já deve imaginar, né? Falamos de uma lua crescente entre eclipses. Tivemos um eclipse solar no signo de Leão, no início da lunação leonina, né? Tivemos uma lua nova eclipsada, tivemos o eclipse solar, onde tivemos o Sol totalmente coberto pela lua, fazendo a gente refletir, né, sobre quem somos, sobre nossa identidade, trazendo à tona questões que a gente precisa soltar. Por quê? Porque é um eclipse que aconteceu no Nodo Sul, em Leão. E quando falamos em Nodo Sul, falamos de algo que precisamos eliminar. E já tem um tempo que a gente vem falando sobre essa necessidade de eliminação daquilo que já não serve mais para a nossa vida, para poder a gente criar uma nova identidade dentro deste processo. Mas que identidade é essa, né? Precisamos perceber exatamente onde o nosso brilho, né? Onde a gente, como é que eu posso falar para vocês? É, Quando a gente fala em leão, falamos de autorreconhecimento, né, de individualidade, e algumas questões precisam ser soltas, né? Principalmente quando a gente fala no eclipse, fizemos uma reflexão muito profunda, e nessa semana de lua crescente, essa profundidade aumentou ainda mais por conta do signo de Escorpião. Tanto Leão quanto Escorpião são signos fixos, signos que são determinados, de personalidade forte e que às vezes resiste um pouco a mudanças, principalmente quando falamos de uma mudança tão profunda, que é uma mudança de identidade, né? Viemos de uma lua minguante em touro, na lunação canceriana, onde revimos nossas questões emocionais, onde revimos nossas questões emocionais. Iniciamos uma lunação eclipsada no signo de Leão e agora estamos nessa lua crescente em Escorpião, que vai ficar até a semana que vem, quando vai ter a culminação da lunação leonina no signo de Peixes, né? Se observarmos, Leão tem como signo oposto complementar o signo de Aquário, mas devido ao desalinhamento dos eixos que estamos vivendo durante esse ano de 2026, essa lua cheia vai acontecer no signo de Peixes, que é super importante, porque Peixes fala sobre dissolução do ego, ou seja, aquilo que precisamos realmente deixar para trás, aquilo que precisa morrer. Mas antes de morrer, precisamos transformar. Nada como uma lua crescente no signo de Escorpião para a gente fazer essa transformação, ou simplesmente refletir com muita profundidade sobre aquilo que nos tornamos e como seremos a partir de agora. Quando falamos de uma lua escorpião, falamos de uma lua que está num estado cósmico de queda. E o que significa a queda no estado cósmico? Não é necessariamente uma coisa ruim, mas o signo escorpião é um signo de água, é um signo emocional e um signo fixo. Então, quando ele precisa lidar com a emoção, ele às vezes fica vulnerável. E quando o abalo emocional acontece, esse signo pode se sentir sem ter o controle das suas próprias emoções. E para isso, ele precisa fazer uma reflexão, né, muito profunda. Tanto que quando a gente pensa em escorpião, você tem a imagem do iceberg, onde você só vê a pontinha, mas lá embaixo temos muitas questões que precisam ser resolvidas e analisadas. E por escorpião ser um signo de muita desconfiança, é muito complicado a gente pensar, né, que nesse momento de transformações, de mudanças de identidade, escorpião ele precisa se sentir seguro, né, e principalmente em suas emoções. Então, quando falamos de uma lunação leonina com eclipse solar, que vai culminar numa lua cheia no signo de Peixes, e temos neste intervalo entre os eclipses uma lua crescente escorpião, é exatamente o momento que a gente vai falar em desenvolvimento, onde vai colocar para crescer a ideia que foi iniciada na lua nova. E o que é que foi iniciado na lua nova? Nada mais, nada menos que a nossa mudança interior, né? A nossa reflexão, a nossa avaliação sobre o nosso próprio eu, onde questionamos, onde refletimos sobre justamente aquilo que precisamos soltar, como já falei anteriormente, né? Quando a gente está no nosso palco na vida, brilhando, precisamos saber por que brilhamos, né? Para que serve o nosso brilho, que foi o tema do vídeo do eclipse. Para que serve o nosso brilho? Então, às vezes, nos questionamos justamente sobre isso. Muitas vezes precisamos do reconhecimento de outras pessoas, mas isso é uma das coisas que talvez precisamos soltar e a gente precisa aprender a se reconhecer,
né? E quando a gente fala de uma mudança de identidade, de vir para o nosso self, nosso próprio eu, é muito importante que a gente lide com as nossas sombras. E uma das sombras de Leão fala justamente sobre essa necessidade de reconhecimento. Às vezes a gente coloca o nosso eu na mão de outra pessoa e a gente passa a ser reconhecido pela visão desta pessoa, né? Então, às vezes a gente precisa se auto-reconhecer para poder justamente a gente conseguir ser nós mesmos. Então, o que acontece? Chegamos numa alunação leonina e no meio desta alunação temos uma lua crescente em Escorpião, né? Uma lua em queda que fala justamente sobre essa vulnerabilidade, essa necessidade de controle, essa questão emocional profunda, onde justamente vai pedir para a gente essa interiorização, né? Esse mergulho profundo no nosso eu, para que façamos a transformação. Porque a lua nova já trouxe para a gente uma ideia do que vai ser essa mudança na nossa vida. A lua nova, ela iniciou um processo que foi muito forte por conta do eclipse. E a lua crescente escorpião faz desenvolver esse processo e de uma forma muito profunda, muito, como é que eu posso dizer para vocês, de uma forma muito visceral, bem escorpiana. Escorpião, ele não fica na superfície, ele quer explicação, ele quer entender seu próprio eu, ele precisa realmente interiorizar que essa identidade, que esse novo eu, vai ser esse novo eu a partir de agora e que ele vai trazer resultados práticos. Amanhã o Sol vai entrar no signo de Virgem e a nossa próxima alunação será em Virgem. E Virgem é prático. Vamos falar o quê? De realizar, de concretizar e precisamos estar seguro de quem somos, não é? Então, eu vou colocar o mapa na tela para poder a gente fazer uma avaliação olhando os principais pontos da Lua crescente no signo de Escorpião. Vamos lá? Lua em Escorpião a 27 graus, né? Vocês observam aqui, ó, essa quadratura de Lua e Sol, que a gente vê também no aspectário, é o que caracteriza a Lua crescente, ou seja, é o momento de desenvolvermos aquilo que foi semeado e plantado na Lua nova. E se vocês observarem, ó, o Sol ele está aqui juntinho com o Nó do Sul em Leão, né? Nos últimos graus também, 27 graus, e muito próximo aqui do Nó do Sul em Leão, que iniciou a sua jornada, né, no mês passado. Então, reforçando ainda mais essa necessidade que temos e que trazemos nessa alunação e nos próximos 1 ano e meio, por conta das mudanças do eixo nodal, né, dos nodos lunares, dessa necessidade de soltar. Então, vou falar muito sobre isso, sobre essa questão de a gente eliminar padrões, né, da gente se reinventar, da gente ser quem realmente somos, né, que na verdade é a busca da individuação, que Jung fala no processo terapêutico dele, que não é fácil, né, gente? A gente vive numa sociedade onde a gente precisa aparecer e gosta de que esse aparecimento tenha um retorno, né? E principalmente quando a gente pensa assim que esse retorno vai vir do outro, a gente fica muito condicionado a tentar agradar ao outro e acaba interpretando papéis, né? Então, essa lua crescente em Escorpião vem justamente a aprofundar essa necessidade dessa transformação, desse novo eu que já está surgindo, ou seja, fizemos, né, no eclipse solar essa pequena introdução da transformação, né, que vai culminar nessa lua cheia em peixes, onde vamos realmente dissolver questões do ego que já não servem mais. Porque quando a gente fala em ego, a gente fala de uma verdade que a gente enxerga, né, que é a nossa realidade, que a gente cria perante a nossa verdade. E quando tivermos a lua cheia no signo de peixes, essa lua ela vai ser eclipsada, ou seja, essa iluminação que a lua vai sentir do sol vai ser escurecida. E aí, mais uma vez, vamos fazer o quê? Voltar para dentro, para o nosso inconsciente e justamente fazer essa dissolução do ego. Então, a lua crescente, ela vem justamente a aprofundar essa questão, né? Tornar que essa condição de transformação não seja uma mera condição de transformação da boca para fora. Ela precisa realmente de uma profundidade. E um eclipse, né, tão profundo como esse pede uma lua crescente entre eclipses também profunda. E se a gente observar aqui, ó, a Lua, o Sol, ele está fazendo uma conjunção leve com Mercúrio em Leão, né? Então, reforçando ainda mais essa questão da gente, da mente consciente sobre o nosso próprio eu. Então, cada vez mais precisamos tornarmos quem somos. E para que essa transformação escorpião aconteça, a gente precisa realmente fazer essa avaliação interna de uma forma
muito profunda. Escorpião, ele é um signo, como eu falei para vocês, que é um pouco desconfiado, né? Então, ele se sente vulnerável quando fala de questões emocionais, e por isso que para o mergulho realmente é intenso. Mas quando a gente fala de escorpião, a gente fala de quê? Da fênix, né? Que renasce das cinzas. E quando a gente fala da fênix que renasce das cinzas, é justamente quando essa transformação acontece. E essa transformação será muito real, muito verdadeira. Porque escorpião, ele fala sobre a verdade, inclusive a verdade emocional. Escorpião também fala do desapego, né? E se a gente for observar, essa lua crescente, ela veio com um ascendente em touro, onde temos Quirón aqui retrógrado. Lembra que falamos na lua minguante sobre feridas, né? Questões emocionais que trazemos da nossa infância, do nosso passado, que podem estar trazendo apegos a questões que nos dá uma falsa segurança. Pois é, ela está fazendo justamente aqui, ó, oposição ao ascendente. Não está fazendo uma oposição exata, mas quando a gente observa que é uma lua escorpião e a gente tem um ascendente em touro, vale a pena a gente avaliar o que é que a gente tem apego para justamente fazer o desapego, né? Porque escorpião fala desse desapego. Então, se a gente ainda não conseguiu fazer esse desapego, né, taurino, é o momento exato dessa avaliação, nessa lunação não, nessa lua crescente em escorpião, certo? Uma outra coisa que eu também queria colocar aqui nesse mapa, que é muito interessante, é essa oposição de Vênus e Saturno, que aconteceu também na Lua crescente, né? Os relacionamentos, pessoal. Os relacionamentos aqui estão sendo, né, colocados em xeque e pedindo o quê? Maturidade, responsabilidade, né, em relação ao outro. Quem sou eu? Esse novo eu que se torna, né, com essa transformação, com essa lunação leonina, quem sou eu dentro dessa nova relação em que eu participo, né? Então, assim, quando a gente pensa em Vênus em Libra, Vênus ele se preocupa muito com o outro, né? Faz tudo para agradar o outro, ele se vê no outro e às vezes também projeta, né, suas questões inconscientes no outro. E quando Saturno chega aqui em Áries, né, falando um pouco mais do eu, do ego, da necessidade de se responsabilizar pela sua própria individualidade, sobre suas questões individuais dentro desta relação, numa alunação que fala sobre uma mudança, né, de identidade, quem teremos a partir de agora nas nossas relações? Então, fala muito sobre isso também, né? As relações podem estar sendo chacoalhadas aí, pedindo mudanças. Então, quando a gente pensa em Saturno, né? Saturno é o quê? Ele limita, ele pede maturidade, como eu já falei, ele fala sobre responsabilidade, ele traz medo, ele traz insegurança. E dentro de uma lua escorpiana, essa insegurança também é muito, é, como é que eu posso dizer, evidente, né, para o signo escorpião, porque escorpião é um signo fixo, né, é um signo que fala de segurança emocional. Então, para ele se sentir seguro, né, ele precisa saber exatamente quem ele é, quem ele se tornou, quem ele está se tornando, para poder que essa segurança emocional possa existir, né? Então, não adianta a gente querer ser fazer essa mudança na nossa identidade, não é nos tornarmos uma pessoa completamente diferente, é a gente avaliar exatamente aquilo que a gente não serve e passar para um outro patamar na vida, né? Fazer dar esse upgrade, né? Esses nodos lunares estão pedindo isso, inclusive quando a gente fala de nodo sul em Leão, nodo norte em Aquário, nodo norte em Aquário fala justamente sobre o quê? Sobre grupos, sobre a vida coletiva. Então, é deixar um pouco a individualidade de lado e quem é você no grupo, quem é você também nas relações. Ou seja, existe realmente uma necessidade de uma mudança interior, uma mudança interna na nossa individualidade, na nossa forma de ser e na nossa forma de nos colocar no mundo. E quando a gente pensa em Leão, Leão fala sobre esse autorreconhecimento, esse autoconhecimento, essa necessidade de aparecer, de ser lembrado, de ser visto, de ser aplaudido, né? Será até que ponto esse ser visto, ser aplaudido está se referindo ao que realmente somos ou se estamos interpretando papéis? Então, a lua crescente escorpião vem justamente trazer essa profundidade, né? Se a gente está representando um papel, se a gente está representando alguma máscara que a gente queira para ser agradado, a gente já teve essa noção no eclipse solar. Agora, a gente só precisa interiorizar numa lua crescente em escorpião, é o que? Desenvolver essas questões. O que é que a gente viu no eclipse solar que realmente merece a nossa atenção? O que foi que já aconteceu, que já mudou e que precisa ser transformado a partir de agora? Não é uma decisão qualquer, é uma decisão realmente que exige muita profundidade e nos traga realmente
essa segurança emocional. Enquanto o touro fala de uma segurança material, né? A gente pensa assim em um conforto material, escorpião fala sobre uma segurança é, emocional, né? Então, para nos tornarmos quem somos, né? Quem queremos ser de verdade, precisamos nos sentir seguros. E essa lua crescente fala justamente sobre essa necessidade de fazer isso acontecer, para que quando chegarmos na lua cheia, no signo de peixes, a gente consiga realmente ter essa consciência, apesar de que vai ser uma lua eclipsada, né? Então, talvez não precisamos tomar decisões, seja um momento de realmente interiorizar, porque teremos também uma lua minguante em Gêmeos, né, que a gente pode colocar em ordem aí esses pensamentos, fazer realmente essa eliminação, para poder começarmos uma nova lua, uma nova alunação em Virgem e colocar as atitudes na prática, né? Então, eu acho que eu não estava colocando o mouse. Eu vou colocar agora para vocês aqui, só para vocês perceberem. Então, a gente está com a lua aqui em Escorpião, né? Justamente aqui nesse eixo, tá vendo? 1 e 7. Ela tá pegando aqui a casa 7, que é uma casa de relacionamentos, né? É mais um reforço aqui para a questão dos relacionamentos, né? Porque a casa 7 é uma casa análoga, vamos dizer assim, ao signo de Libra, que é regido pela Vênus, que está no signo de Libra, aqui na casa 5, né? Que fala também sobre namoros, sobre essa questão da identidade. A casa 5 é uma casa de autoexpressão, fazendo justamente essa oposição a Saturno, né? No signo de Áries, na casa 11, que é uma casa de grupos, que fala muito sobre Aquário. Então, é muito interessante, né? Que essa oposição de Vênus e Saturno esteja acontecendo em casas análogas ao signo Leão e Aquário. E isso reforça ainda mais essa questão, né, do quem sou eu na relação, como é que eu vou me expressar nessa relação com o outro, com a responsabilidade de uma transformação que a gente tem um detalhe também que esse Saturno ele está retrógrado, então a gente está revisando muito sobre essa nossa estrutura interna, né? Essa nossa estrutura psíquica, nosso ego. O Ares fala de ego, o Sol quando está em Ares ele está exaltado, né? E vamos ter uma lua cheia em peixes que vai dissolver esse ego. Então realmente é necessário essa transformação para que quando essa dissolução do ego aconteça, a gente esteja realmente seguro de quem estamos nos tornando, certo? A gente mantém aqui, ó, Júpiter em oposição a Plutão, né? Nesse eixo aqui 3 e 9, que é um eixo que fala de aprendizado, né? Júpiter em Leão, Plutão em Aquário. Então estamos numa fase de realmente de aprendizado dessa transformação. Plutão fala de transformação de quem somos, né? Quem seremos agora nesse mundo de meu Deus, como eu falo, e como é que nós vamos nos comportar a partir de agora, né? Tem gente que pode estar sentindo mais forte, tem gente que pode estar sentindo com menos força. Isso vai depender muito de onde, né, esses eventos estão acontecendo no mapa de vocês. Para isso que é importante é por isso que é importante fazer uma análise individual. Mas se você observar também, ó, Quirón, ele continua aqui em Touro, né? Tá retrógrado, ele vai chegar em Áries, depois ele vai voltar para Touro, mas até o final do ano ele vai retrogradar em Áries, falando também realmente dessa questão dessa nossa identidade. Então, esses assuntos, identidade, segurança emocional, relacionamento, está muito em evidência, principalmente nesses momentos que estamos vivendo, desde essa lunação canceriana, que pediu que a gente olhasse para dentro da gente, sobre nossas questões emocionais, porque essa transformação vai realmente acontecer e precisamos estar prontos, né, para nos tornarmos pessoas conscientes, né, diferentes dentro da nossa própria vida, para poder a gente justamente seguir em frente, né, com uma nova forma de ser, não que sejamos totalmente diferentes, como eu falei, né, mas conscientes do nosso próprio eu, da nossa própria essência, sem estar completamente envolvido nem condicionado à opinião do outro. Lembrando que a Vênus em Libra, né, tem essa preocupação com a opinião do outro e a gente acaba projetando muito o nosso eu no outro. E essas projeções vêm muito de questões inconscientes, gente. Questões que a gente traz, né, na nossa bagagem emocional, que a gente acaba projetando no outro, e quando a gente faz justamente esse encontro com a gente mesmo, a gente fala sobre esse entendimento, né, sobre quem realmente somos agora nessa relação, as relações tendem a sofrer abalos e mudar. Então, nada como uma conversa madura, né, uma conversa que a gente possa estar, como é que eu posso falar para vocês, com responsabilidade, né, sem impulsos, né? A Ares fala muito sobre impulsos, impaciências, e Saturno e Ares está pedindo justamente que a gente tenha calma, que a gente faça as coisas com estrutura, né? Com muita responsabilidade, porque é uma mudança que é muito delicada e essas mudanças geralmente vão impactar
nas relações. E essas relações estão pedindo justamente que a gente olhe para elas com essa responsabilidade que Saturno vem pedindo em Áries, porque essas mudanças internas realmente podem abalar as estruturas das relações. Então, eu vou voltar aqui para a tela. O vídeo é curtinho hoje, tá, pessoal? Eu me atrasei. Semana de lua crescente, realmente, muita coisa acontecendo. Foi uma semana muito corrida, muitas atividades, muitas reflexões também, né? Então, às vezes, a gente nem sempre está preparado para gravar um vídeo, a gente precisa se concentrar, a gente precisa estudar. E aí, a gente deixa para gravar o vídeo na hora que a gente está melhor, que a gente está bem. Então, é muita coisa acontecendo, não só na questão psicológica, como na própria vida, né? Em si, se desenvolvendo questões que a gente precisa realmente parar para dar uma atenção, né? Porque a gente é astrólogo, mas a gente também sofre essas consequências, sofre essas questões e precisamos às vezes parar para poder a gente tentar entender o que está acontecendo com a gente, até para poder a gente sentar aqui e fazer uma conversa com vocês de uma forma mais genuína, né? Porque quando a gente sente esses tipos de movimentos celestes, né? A gente também aprende, né? Então, a gente está aqui para sempre crescer, evoluir, aprender. E, como qualquer pessoa, eu também passei por um eclipse, como leonina, né? Eu tenho um eclipse, o eclipse caiu na minha casa 12, que é uma casa de inconsciente, né? Uma casa de crise. Então, a gente acaba se voltando para a gente mesmo, tentando entender quem somos, o que é que está acontecendo, o que é que realmente precisamos soltar. E essas reflexões acabam tomando muito nosso tempo, né? A gente acaba estudando bastante, para poder chegar aqui também e conversar com vocês de uma forma que a gente não fique preso a como é que eu posso dizer para vocês? A uma teoria, sabe? Engessada. A gente precisa realmente sentir na pele, sentir na prática. E não sei se está acontecendo com vocês, né? Essa alunação leonina, ela está sendo muito forte, principalmente por ser uma alunação que veio eclipsada, que vai culminar numa lua cheia também eclipsada, e às vezes a gente precisa parar um pouquinho para refletir, para poder se voltar para dentro da gente, e nem sempre a gente está disposta a estar aqui falando, tá verbalizando, então às vezes também é muito difícil para a gente que grava vidas, né? Porque a gente também acaba sofrendo um pouco com as consequências. Mas graças a Deus está tudo bem. Estou aqui conversando com vocês. Eu consegui entender exatamente qual é o papel dessa alunação na minha vida e já estou desenvolvendo esse processo e espero que na lua cheia eu consiga também fazer as dissoluções necessárias para poder a gente começar uma nova lua, uma lua nova em Virgem, né? Que vai cair também no meu ascendente e vai pedir muito trabalho, muita como é que eu posso dizer para vocês? Muita eficiência, né? Virgem é um signo que fala de eficiência, evitar a sabotagem do perfeccionismo, enfim, a gente precisa confiar no processo, certo? Os astros, eles sempre nos dão dicas, o simbolismo da astrologia é bastante importante para a gente se guiar, de certa forma, na vida, então a gente precisa confiar no processo, né? Os ciclos, eles são passageiros e às vezes a gente precisa estar completamente presente para poder sentir como é que as transformações acontecem na nossa vida e realmente confiar nessas mudanças e transformações que estão por vir, sabendo que será sempre para o nosso melhor. E quando a gente está atento, a gente consegue realmente entender em que área da vida, geralmente a gente sabe, né, pelo mapa, eu já tenho meu mapa, então eu sei em que área da vida isso está mexendo comigo. Então a gente precisa entender em que área da vida isso está acontecendo para justamente a gente fazer as mudanças que são necessárias e vendo onde é que ajusta, um ajuste aqui, um ajuste ali, e fazendo as transformações, certo? Então, vamos confiar no processo, as transformações realmente estão acontecendo. Lembrando que na semana que vem teremos a lua cheia no signo de Peixes, vai ter vídeo aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se quiser fazer uma consulta, uma análise do seu mapa natal comigo, é só entrar em contato com o WhatsApp, que está na descrição do canal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A análise, gente, ela é bem diferente do que que a gente vem conversando aqui no canal, né? Essa conversa que a gente traz aqui no canal é apenas uma conversa genérica. Quando a gente vai para o mapa, a gente sabe exatamente o que é que está acontecendo, porque a gente não só olha a alunação, como a gente olha as outras fases, a gente olha os outros planetas, os outros signos, os aspectos que eles fazem entre si, e o mapa acaba trazendo uma história, trazendo uma narrativa da nossa vida. E quando a gente sabe exatamente onde está acontecendo cada coisa no nosso mapa, a gente consegue tomar decisões mais assertivas e conduzir a nossa vida de uma forma muito mais segura. Tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Até lá!